fala a respeito do missionário Davi Miranda, que usava a fé para enriquecimento próprio. Isso. Deus e amor, eu sempre falo que do púlpito para frente é uma igreja, do púlpito para trás é uma multinacional, que tem suas demandas, tem seus fornecedores. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Reginaldo aqui, e no vídeo de hoje o pastor Davi Miranda, neto do fundador da igreja Deus e Amor, vai até o podcast do pastor Fábio Santos e traz algumas revelações bombásticas a respeito da denominação. Repercussões estas que causaram impacto negativo nos bastidores da igreja, tanto na mesa diretora como no corpo de membros. Vamos assistir. Se fosse hoje para você fazer uma exposição, eu nem sei como é que se pronuncia em inglês, mas que as pessoas usam muito nas redes sociais como título, exposed. Né? Exposed. Se fosse para tu fazer um expose do missionário Davi Miranda. Cara, meu avô foi um herói da fé. Mas eu sempre falo, né? Todos os grandes homens de Deus nunca deixaram de ser homens. Se olhar para o maior rei de Israel, que eu tenho o privilégio, meu avô também teve o privilégio de ser o xará dele, o rei Davi. Cara, o rei Davi cometeu adultério e assassinato. A gente não fala dele sobre isso. A gente comenta, eu já preguei em cima do trecho em que ele caiu, pecou contra Deus, é um pecado grave. Mas ele é lembrado pelas suas grandes conquistas, por ser o maior rei de Israel, né? E da linhagem de Davi, tem Salomão, que é filho de Betseba, que foi a amante de Davi, né? Na linhagem de Jesus. É por isso que quando Jesus chegou lá, eles falaram, Jesus, filho de Davi, né? Essa é a graça de Deus. Então, o meu avô foi esse gigante da fé. A minha grande questão é que eu conheci o homem Davi Miranda antes de conhecer o líder de fé. Eu conheci o pai da minha mãe antes de conhecer o missionário Davi Miranda. Aliás, o meu primeiro cargo ministerial, Deus me deu um privilégio gigante. Eu pude honrar o meu avô em vida. Muita gente que hoje defende o missionário Davi Miranda, depois que ele morreu, completamos 11 anos em fevereiro agora, nunca honraram ele em vida. Eu honrei ele em vida, como? Traduzindo ele na rádio aos domingos para o inglês, né? Porque eu morei lá nos Estados Unidos. Eu me batizei em junho de 2013. Uma semana depois eu fui lá visitar minha mãe no prédio, não trabalhava lá ainda nada, e aí minha mãe falou pro meu avô, o Davizinho se batizou. Aí meu avô, naquele voz emblemática, que bênção, vai me traduzir na rádio, né? Passou uma semana, eu traduzi ele na rádio, foi 1 ano e meio que eu traduzi ele até ele falecer em 2015. O que Deus me fez nesse 1 ano e meio? Todo domingo eu estava lá traduzindo ele, né, interpretando o culto dele para o inglês. Ele me mostrou o gigante da fé que ele foi. Porque enquanto todos que conheciam ele de longe, conheciam o missionário Davi Miranda, o maior pregador de curas e maravilhas que eu conheci pelo menos, um líder, né, fundador da Deus e Amor, eu conheci o pai da minha mãe, né? Quem foi meu avô? Meu avô, eu chegava na casa dele, ele era um homem muito simples, e aí o pessoal tava fazendo janta lá, ele chamava eu e meus irmãos lá, vem cá, e chamava a gente, ia lá no guarda-roupa dele, ele pegava escondido uns bombons, dava pra gente comer antes da janta. Um homem muito simples, né? Um homem, carne e osso, que nem eu e você. Só que ou as pessoas endeusam, ele foi Deus, ou ele foi o diabo. Cara, nenhum dos dois são verdades. Ele foi um grande homem de Deus, com excelentes qualidades, com um dom de milagres e maravilhas que eu não conheci. Não acho que eu vou ser metade do homem que ele foi pro reino de Deus, pelo alcance e o impacto das milhões de vidas que ele impactou. Mas ao mesmo tempo ele foi um homem com seus defeitos, que tinha suas, né, dificuldades ali, e tá tudo certo. Essa é a grande questão. É que acho que você já tem como é vidrado em rede social hoje, querendo ou não, você precisa estar antenado sobre o que está acontecendo. Existe no YouTube um dossiê, como se fosse um dossiê, que fala dos patrimônios que o missionário Davi Miranda conseguiu agariar ao longo de sua vida. E eu sempre tive essa curiosidade de perguntar realmente para alguém que é participante da Deus e Amor, o que acha de um dossiê que fala a respeito do missionário Davi Miranda, que usava a fé para enriquecimento próprio. Isso aí é uma grande falácia, né? A falácia é o seguinte: primeiramente teve um fake news mesmo, isso aqui é mentira explícita, que a gente tem uma igreja, não sei qual país lá do Caribe, acho que é Curaçao, não sei, e todo país que a gente vai tem um registro da igreja lá e tal. E aí saiu uma notícia que supostamente tinha 100 milhões de, não sei se era reais ou dólares lá e tal,
que estava sendo ocultado no Caribe, nas Ilhas Caimã, sei lá. Falei, cara, se tem esse dinheiro, me manda pro Brasil porque a gente está precisando, né? A gente reformou mais de 3 mil igrejas nos últimos 5 anos. Então isso aí já era mentira. E segundo, meu avô, ele nunca ganhou dinheiro da fé. A Deus e Amor, eu sempre falo que do púlpito para frente é uma igreja. Do púlpito para trás é uma multinacional, que tem suas demandas, tem seus fornecedores. Minha mãe canta desde os 4 anos de idade. Vendeu muito disco e CD. Na época que vendia esse disco e CD e dava para ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia só as plataformas digitais ganham dinheiro e alguns artistas aqui e outro ali. Então a gente construiu o patrimônio familiar através de fornecimento de coisas que a igreja de fato precisava. Por exemplo, rádios, né? Agora me fala, qual foi o mecanismo que alavancou a Igreja de Deus e Amor para chegar em quase 100 países ao redor do mundo? Foi a rádio, tá entendendo? Então, existe todo esse ecossistema que é necessário para as grandes organizações e ao mesmo tempo meu avô usou o útil ao agradável, né? Por que ele vai pagar a rádio de um terceiro? Não, ele fez a rádio dele, né? Fez a gravadora, vendeu disco, vendeu CD. Então, essa é a forma. Agora, nunca foi um salário de pastor. Isso aí é uma grande falácia, entendeu? É que as pessoas usam a questão do pedido, das ofertas, os votos que eram feitos para dizer que ele criou e gerou um grande patrimônio. Mas a pergunta se fosse isso, a igreja não teria hoje 12 mil templos no Brasil e acho quase que são 78 países ao redor do mundo. Seria até a pergunta que eu ia correlacionar. Como ele conseguiu fazer um patrimônio gigantesco e ainda assim investir em tantas igrejas que tem ao redor do mundo? Exatamente. Essa é a grande falácia. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Essa questão, né? A internet tem um ditado que fala, não é meu ditado, né? A pessoa, pra você não se ofender, mas a internet deu voz, é um ditado popular, deu voz a idiotas, porque qualquer um pode chegar ali e falar qualquer coisa. E aquilo vira uma verdade, né? Por quê? Porque saiu em algum lugar e o pessoal pega aquilo, distorce e aquilo vira uma verdade. Mas infelizmente tem muitas mentiras e falácias nesse sentido. Meu avô foi um gigante da fé e eu sempre digo que ele foi um dos poucos que podia pregar o que ele pregou, porque ele vivia o que ele viveu. Tem muita gente hoje, acho que essa minha grande questão, né, especialmente essa questão do sistema, rigidez e tudo mais, quantas pessoas pregam isso, mas não vivem. Meu avô, de verdade, nunca teve televisão em casa. Meu avô, nunca vi ele de shorts. Nunca vi ele, né, fazendo qualquer coisa que ele falava que era errado, porque ele acreditava e vivia aquilo. Agora, a grande questão é que as pessoas pregam e não vivem, né? Então, aí já é hipocrisia, né? Aí tem uma outra pergunta que surge a partir dessa sua afirmação. O missionário Davi Miranda nunca teve televisão em casa, mas o pessoal pegava no pé, porque enquanto ele proibia, alguém dizia que os filhos dele foram encontrados com televisão em casa. Eu nunca preguei contra a televisão. Eu já preguei muito sobre a questão que estamos colocando diante dos nossos olhos, que é um fundamento e princípio bíblico, que pode valer para a televisão, mas convenhamos, hoje a internet é infinitamente pior que a televisão, né? Em qualquer momento do dia você pode acessar ali um conteúdo pecaminoso. Então, eu sempre falo isso, né? Eu nunca negociei com hipocrisia. É por isso que eu sou o pregador da graça de Deus. Por quê? Porque o que transformou minha vida foi a graça de Deus. Agora, se tem alguém que prega isso e não vive, aí essa pessoa tem que responder pela hipocrisia dela, né? Eu só posso responder por mim. Eu nunca fiz algo que eu preguei contra em cima do púlpito, porque eu sou esse cara genuíno e sincero, né? Se eu acredito em algo, eu vou viver aquilo e vou pregar aquilo. Agora, que existe muitas pessoas assim que pregam o que meu avô pregou e não vive o que ele viveu, você tá de um monte, né? Só olhar em cada esquina aí você vai achar uns 20. É ruim porque coloca um fardo pesado nos ombros dos outros que nem ele mesmo consegue muita levar, gente né? me questiona, né? Fala, porque seu avô falou, né? Por exemplo, falamos aqui do futebol, mas você jogava futebol. Eu falei, eu nunca preguei contra o futebol. Né? E aliás, eu deixei muito claro, acho que foi domingo passado agora na reunião de diretoria não, de obreiros, eu falei, gente, se nós estamos... O tema, né, da minha parte ali que eu contribuí se chamava assim, o que estamos pregando dos nossos púlpitos? Essa é a pergunta. Que é um questionamento, né? Se nós estamos pregando o evangelho, a igreja deveria estar a vento e poupa. E obviamente não está, o que já foi um dia.
Se nós estamos pregando coisas que não são bíblicas, é momento de voltarmos à palavra, né? E aí eu falei assim, uma forma resumida, para um cara que é teólogo, doutor em teologia e tal, para o cara semi-analfabeto que nunca leu a Bíblia de capa a capa, se você está pregando algo que Jesus não pregou, para. E se você está falando algo que Jesus não falou, mude a sua pregação. É simples assim, né? Você já viu Jesus pregar contra o futebol? Não. Só para a bola, né? O pessoal faz piada, né? Que Jesus pedia para parar a bola, falava sobre a trave, né? E falava que os campos grandes são, né? O pessoal brinca bastante.